Irmãos, bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria realmente parabenizar o pastor Maurício, o pastor Abel. Amanhã é o dia do pastor presbiteriano. E quando quem é candidato ao sagrado ministério, ou seja, resolve ser pastor, ele faz lá o seminário, depois faz a licenciatura e depois ele é investido, empossado como o pastor da igreja. Eles recebem um pronome de tratamento chamado reverendo, não é isso? E nós temos muitos reverendos, mas nem todos os reverendos são pastores. Porque pastor é muito mais que ser reverendo, viu, pastor? Pastor é aquele líder da igreja em que acompanha cada uma das ovelhas, está junto com as ovelhas, rindo e chorando, exortando, fortalecendo. Então, nesse mundo de reverendos, nem todos são pastores. E aqui a gente percebe que nós temos dois grandes pastores, que é o pastor Maurício e o pastor Abel. Deus abençoe a vida de vocês e continue sendo, acima de tudo, reverendos, mas, acima de tudo, pastores. Amém? Mas aqui só tem um grande. O grande é só o pastor Abel. Ah, é? Pastor Abel, o grande. Irmãos, eu vou prometer ser breve. Eu vou trazer aqui um assunto importante, atualizado e contextualizado. Quantos dias faltam para o Natal? 8, não é? 8, 9, 8 dias. Alunos de catecúmenos, é para vocês descerem lá para a sala. Tá bom? Tem alguém presente, além da Michele? Tem? Então vocês podem ir lá para a sala, tá bom? Desculpa, presbítero, é que hoje eles vão ser avaliados. Eles vão ter que deixar a sala. Bom, irmãos, então nós estamos nos aproximando do Natal, dia 25 de dezembro. Os cristãos comemoram o Natal. E nessa época, vai se aproximando do Natal, dezembro, nessa época do ano, as pessoas, pelo menos parece que ficam mais solidárias, não é? As pessoas pensam mais no outro, distribuem cestas básicas, doam cesta de Natal, vão a um orfanato, vão a um asilo, se lembram de algumas pessoas que foram esquecidas durante o ano todinho, aí a gente dá um telefonema, não é? No dia 24, na noite de Natal, ô fulano, Deus abençoe você, legal falar com você. Ou quando não telefona, manda um cartão de Natal. Eu, às vezes, recebo alguns cartões de Natal, assim, nos últimos 5 anos a pessoa lembrou de mim 5 vezes. Sempre chegando no Natal, mais nada. Depois passou em branco o resto do ano. Agora também a moda é mandar e-mail, e-mail marcha, e-mail cartão, não é? Facebook, torpedo. Mas é uma forma de você lembrar dos outros nessa época. É uma época também que as pessoas compram presentes para dar para quem você gosta, ou para você trocar no amigo X, amigo Y, amigo oculto, quase como uma obrigação. Você está lá na empresa, aí o pessoal, vamos fazer amigo X. Você fala assim, não vou participar. O quê? Você não vai participar? Você fica quase excluído. Então, você, como obrigação, você até participa dos amigos X, lá da sua empresa que você trabalha. Mas também é uma época em que as pessoas procuram decorar as residências, botam luzes na fachada. Muitos têm também uma belíssima árvore de Natal. Muitas, inclusive, ficam lindas, maravilhosas. Alguns enfeites chamam a atenção pela beleza e pela quantidade de luz. É uma época também que a gente tem a oportunidade de se reunir com a família completa. Que as pessoas se esforçam nessa época para reunir a família e juntos comemorarem e bebemorarem com a melhor comida, a melhor bebida, esta época. Enfim, se a gente fazer uma análise sobre esse aspecto, parece ser uma época maravilhosa.
Uma época em que muitos desejam que chegue mais rápido possível. As crianças, então, ficam contando. Quantos dias faltam para o Natal? E vão contando lá e perguntando aos pais. Já vai chegar o Natal? Faltam quantos meses para o Natal? É uma época que dá uma sensação, muitas vezes, de paz, de solidariedade no mundo. Mas, irmãos, vamos olhar agora o outro lado da moeda. É uma época em que se evidencia muito as desigualdades sociais. Nós vemos pessoas e crianças ganhando presentes maravilhosos, até como culpa que os pais têm de não ter dado atenção durante o ano todinho, em função do muito trabalho, muita correria, aí presenteiam as crianças com presentes maravilhosos, enquanto outras crianças mal ganham um carrinho de plástico com rodinha, ou não ganham nada. Nós vemos mesas com muita fartura, muita comida, enquanto outras mesas sem nada. É uma época, meus irmãos, em que realmente o capitalismo exacerbado, ele fica em evidência. Porque o faturamento no comércio aumenta, as pessoas gastam mais, compram mais. É também uma época em que muitos se excedem nas festas. Comem demais, até passam mal, depois, me desculpe falar, vomitam, ou alguns bebem vinho demais, passam o dia com dor de cabeça. As pessoas exageram. É uma época também que Papai Noel passa a ser o destaque. O foco é na figura do famoso bom velhinho, em detrimento do verdadeiro sentido do Natal. E, enfim, é muita correria, porque você tem que ir no Amigo X da não sei da onde, você tem que ir no evento tal, você tem que ir na formatura tal, você tem que ir não sei aonde, e fica aquela correria frenética, aquela vida corrida, e as pessoas estão agitadas, e você tem que comprar isso, comprar aquilo, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Muita correria. E também, irmãos, é uma época que muitas vezes a gente vê, até dentro das nossas igrejas, alguns discursos contra o Natal, dizendo assim, olha, Natal hoje em dia é paganismo, não podemos ter cantata de Natal, não podemos ter igrejas enfeitadas de Natal. Tem alguns pastores até pregando isso já, contra o Natal, inclusive. E isso foi me deixando incomodado. Nós precisamos entender o que é o verdadeiro Natal. E saber se comportar como pessoas cristãs, como os crentes, nesta época que é o Natal. E o objetivo do nosso estudo é justamente trazer um pouco mais de luz a respeito disso e também nos dar a tranquilidade e a paz necessária para comemorar o Natal como Deus espera. Nada melhor para a gente entender isso é ler a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Então, convido a igreja a abrir a Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos aprender nesta manhã, nesta classe conjunta de escola dominical, qual é o nosso comportamento como cristãos diante desse cenário que nós aqui traçamos e qual é a nossa ação diante do Natal. Até para trazer, para quem está desanimado, para quem está triste, para quem não concorda com essas grandes desigualdades, trazer um pouco mais de luz e de alegria nesta época. Então, Lucas capítulo 2, versículos 1 a 20, eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura desse trecho da palavra de Deus e depois mantenham a palavra de Deus aberta nesse texto básico que fala a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Irmãos, o texto da palavra de Deus diz o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. E o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi.
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu que completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Ó Deus, a tua palavra foi lida, agora nós pedimos, através da iluminação do Santo Espírito, que nós possamos entendê-la, aplicá-la e testemunhar. Testemunhá-la dela para a tua honra e glória, e para que nós sejamos bênção na igreja, na família, no trabalho e onde quer que nós estejamos. E possamos ser também a reprodução da tua luz. Nós oramos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, olha que interessante o que nos mostra aqui esse texto bíblico que nós acabamos de ler. Eu queria que vocês marcassem aí o início do versículo 1, que diz assim: naqueles dias. Por que será que o evangelista médico, uma pessoa que escreveu esse evangelho, que foi Lucas, começou o capítulo 2 do evangelho, escrito assim: naqueles dias? Efetivamente, isso nos mostra a soberania de Deus. Naqueles dias, evidencia o quê? A soberania de Deus. Porque, irmãos, Jesus estava para vir, o Deus Emanuel, o Messias enviado, o Deus conosco, era para chegar naqueles dias. Ele não era para chegar nem antes e nem depois, era naqueles dias. Deus move a história dentro da sua soberania e dessa forma Ele criou as condições terrenas, políticas, históricas, necessárias para que Jesus viesse naqueles dias. Por isso que ele começa o capítulo 2 dizendo assim: naqueles dias. E por que naqueles dias? Irmãos, o mundo estava preparado para receber Jesus Cristo. Nós já, naquela época, tínhamos uma língua comum, igual hoje. Qual é a língua comum que você roda pelo mundo afora e não deixa de se comunicar, não passa fome se você souber falar? É inglês, não é? Lá nós tínhamos uma língua comum também. Você podia andar praticamente o mundo todo que você conseguiria se comunicar, que era o grego. Alexandre o Grande, 400 anos antes da vinda de Cristo, um grande conquistador, um grego, Império Grego, ele difundiu a cultura helênica naquela região todinha. E ao difundir a cultura helênica, difundiu a língua grega, que era uma língua comum naquela região. Então nós tínhamos uma língua comum, nós tínhamos também paz em toda a região, porque Deus proporcionou aos romanos a ascensão ao poder. Então o Império Romano, na época de Cristo, era a grande força política, bélica, em todos os sentidos, que dominava a região. Praticamente o mundo todo estava sob domínio do Império Romano.
E, obviamente, se você tem uma única nação hegemônica, tomando conta de tudo, você traz paz, não é uma paz armada, mas é uma paz, dá uma tranquilidade à região. Então, nós tínhamos língua comum, por causa da cultura helênica, nós tínhamos um território comum, praticamente o mundo todo, que era o Império Romano dominando, e, obviamente, o Império Romano, os romanos, eles eram grandes administradores, e eles abriram muitas estradas. E você podia ir e vir. Aquele ditado, que todos os caminhos levam a Roma, é dessa época. Porque, realmente, uma das coisas boas que os romanos fizeram, eles construíram uma vasta rede de estradas. Eles impuseram a paz na região. E é interessante também que, naqueles dias, além de nós termos uma cultura difundida, que era a cultura helênica, nós temos uma única nação dominando, nós tínhamos estradas para poder locomover para qualquer lugar. Concomitantemente, os judeus, que eram dominados pelos romanos, eles criaram um grande sistema de sinagogas. Quase toda cidade tinha uma sinagoga. Ou seja, era um campo fértil para quem quisesse falar a respeito de Deus e de Jesus, ir lá na sinagoga, porque lá existiam judeus ávidos pela vinda do Messias. Ou seja, naqueles dias, era a hora de Jesus Cristo chegar. O terreno estava preparado politicamente, civilmente, historicamente, todas as condições necessárias para a chegada de Cristo estavam postas. E aí, naquele dia, veio o Messias. Verso 2. E olha que interessante, Deus, diante da sua grande soberania, usa, mais uma vez, o império, usa a história para poder fazer a sua vontade. Porque lá no versículo 2 diz o seguinte: este é o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Deus usa um artifício tributário aqui, um artifício político, que é recensear a população, e obviamente o desejo de César Augusto, ao decretar o recenseamento, era para que as pessoas fossem contadas e dessa forma poder cobrar impostos. Então nós tínhamos aqui, obviamente, um objetivo fiscal, tributário do imperador César Augusto, era que as pessoas fossem recenseadas para poder saber quantas pessoas eram e cobrar os impostos com isso. E Deus usa o recenseamento para trazer o quê? José e Maria, de lá da Galileia, para ir para a Judéia, e efetivamente na cidade de Belém, para cumprir a promessa bíblica de que o Messias nasceria onde? Na cidade de Davi, em Belém. Deus usa, então, esse artifício, esse recenseamento, para levar José e Maria para a cidade de Davi, chamada Belém, lá na região da Judéia. Isso está contando aí nos versos 3 e 4 e 5. E é interessante que eles foram para Belém, e lá no verso 6, começa aqui agora, efetivamente, a história do verdadeiro Natal. Está dizendo assim: estando eles ali, aconteceu completar-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Primeiro ensinamento a respeito do Natal, irmãos. Maria teve o filho primogênito. Primogênito significa o quê? Primeiro de muitos. Então Maria não teve só um único filho. Maria teve mais que um filho. A palavra de Deus diz isso, que o filho de Maria Jesus era o filho primogênito. Ah, mas como é que a gente ouve falar que Jesus é unigênito? Bom, abram a Bíblia lá em João 1,14. O que diz lá em João 1,14 e João 3,16? Quem pode ler para a gente? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Do Pai. 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Afinal, é primogênito ou unigênito? Deus é unigênito. Isso. Do Pai, ele é unigênito. De Maria, ele é primogênito. Ok? Maria teve filhos e filhas. Primeiro ensinamento eu recebo no Natal. Mas vamos continuar. Lá no verso 7 ainda. Não é? Ele deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, olha que interessante. O nascimento de Jesus Cristo, ele é descrito com muita simplicidade e desprovido materialmente. Jesus não nasceu dos palácios, Jesus não nasceu em casa de gente rica, Jesus não nasceu em sinagoga dos chefes lá dos fariseus, ele não escolheu casas bonitas, não escolheu autoridades eclesiásticas religiosas para nascer. Ele nasceu num lugar simples e desprovido materialmente de qualquer coisa. Era tão simples que, efetivamente, quando ele nasceu, ele foi colocado aonde? Numa manjedoura. Numa tradução, também se fala que era um coxo. Manjedoura ou coxo. E olha, irmãos, onde que poderia ser essa manjedoura ou esse coxo? Existem três, os estudiosos falam que poderiam ser três possibilidades onde que Jesus foi colocado. Quando vocês andam pela estrada, não é, indo para o interior ou passeando, vocês veem os pastos, às vezes tem uma casinha pequenininha com duas águas que tem lá um coxo lá, que é para o gado beber água ou comer sal, não é? Bota lá sal, ou comer o capim. Então, a primeira hipótese é que eles estavam a caminho, aconteceu do neném nascer, e aí o único lugar que tinha disponível era justamente esse coxo, essa manjedoura, e Jesus foi colocado lá. É a primeira hipótese, praticamente ao ar livre, não é? Olha que coisa impressionante. A segunda hipótese é que essa manjedoura, ou esse coxo, estava dentro de uma gruta, lá em Belém. Há um hino que a gente canta, Jesus nasceu, não é? Na gruta de Belém, na gruta de Belém. É quem defende que essa manjedoura, ou esse coxo, estava lá na gruta de Belém, que seria, então, essa segunda hipótese, numa gruta ou numa caverna. E aí, o lugar que eles encontraram e foram lá para Maria ter o neném. Ou, finalmente, em terceiro e último lugar, é que esse coxo, ou essa manjedoura, eram os fundos de um quintal, de uma casa, de uma família pobre. Porque, na época, ninguém tinha carro, e a locomoção que você tinha era o quê? Era um animal, e todo mundo tinha no fundo da sua casa um estábulozinho, uma barraquinha para lá botar lá o capim, para poder tomar conta do animal. E aí, de repente, eles correram para lá, porque ela estava tendo o neném, e ele foi colocado no fundo dessa casa. E lá Jesus nasceu. Essas são as três hipóteses. Mas, irmãos, se foi a opção A, B ou C, não importa. O importa é que realmente, olha que contraste enorme. Diferentemente de hoje, que tudo é muito pomposo, não se gasta muito, muita festa, muita coisa, muita comida, muito desperdício, muito capitalismo. Jesus nasce de maneira completamente oposta a tudo isso, num lugar simples e desprovido materialmente de qualquer coisa. Mas o texto ele continua nos ensinando outras coisas, irmãos. Versículo 8. Olha que interessante, está dizendo lá no versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam aonde? Nos campos. Pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Sabe por quê? Naquela região, hoje, essa época do ano, ninguém aguenta passar a noite nos campos. Morre o pastor e morre as
ovelhinhas, de frio. Chega até nevar. O ano passado eu vi até uma reportagem que caiu uma nevasca lá na região lá de Belém, de Jerusalém, impressionante, que tinha tempo que não nevava tanto assim. Mas, nevando ou não, era muito frio. E ninguém aguentava passar a noite tomando conta e guardando as ovelhas. Ia morrer todo mundo de frio, os pastores e as ovelhas. Então, irmãos, o versículo 8 nos evidencia que Jesus não nasceu no mês de dezembro, nem no dia 1º, nem no dia 2, muito menos no dia 25. Provavelmente Jesus nasceu em abril para frente, abril e maio, que era a época mais quente, em que os pastores já iam para os campos e lá tomavam conta das ovelhas, já tinha pasto também para pastar, né? Porque lugar frio, se vocês repararem, seca tudo, fica tudo marrom, não tem pasto, não tem nada, a ovelha não come em lugar frio. E, efetivamente, a gente aprende aqui então, irmãos, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E alguém pode estar pensando, mas por que então que nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro? E muitas vezes tem uma interpretação equivocada de alguns líderes da nossa igreja, achando que comemorar o Natal é paganismo, a gente não deveria fazer nada disso. É por causa justamente disso. Mas não deve ser assim esse entendimento. Por que nós, cristãos, escolhemos o dia 25 de dezembro para comemorar o Natal? Na antiguidade, lá, principalmente na região norte da Europa, os pagãos comemoravam o que eles chamavam de solstício de inverno. Solstício, irmãos, é um fenômeno meteorológico. Não tem nada a ver com magia, com nada disso. Solstício é o seguinte: existe o solstício de inverno e o solstício de verão. Solstício de verão é a época em que o dia é mais longo. Por exemplo, o Brasil está caminhando agora para o verão. Daqui uns dias nós vamos ter o solstício de verão. Vai ser o dia mais longo. Às 5 horas da manhã, se você ver, já está nascendo o sol. E esse sol vai até que hora? Até as 8 da noite. É o dia mais longo. E existe o solstício de inverno, que é o dia mais curto e a noite mais comprida. Que é justamente nessa época, naquela região lá. Onde que eles comemoravam, então, o solstício de inverno. E aí, quando ocorre o solstício de inverno, no dia seguinte, o sol, ele volta ao quê? A prevalecer. O sol volta a prevalecer. E eles comemoravam, então, o dia do sol vencedor. Os pagãos comemoravam o dia do sol vencedor no dia 25 de dezembro. Era quando o sol voltava a cada dia brilhar mais um pouquinho, até alcançar o solstício de verão. E os cristãos primitivos decidiram escolher, portanto, o dia 25 de dezembro, porque Jesus é o quê? O sol da justiça. Jesus é o sol vencedor. Vamos abrir a Bíblia lá em Malaquias 4:2, em Salmo 84:11. Quem pode ler para a gente? Isso. Saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Bom, eles não comemoram o dia do sol vencedor? Jesus é o sol, esse sol, o sol da justiça. Salmo 84:11. Jesus é o nosso sol e o nosso escudo. Vamos comemorar, hein? O nascimento desse sol vencedor, que para a gente é Jesus Cristo. E aí optou-se pela data de 25 de dezembro. Por isso que nós comemoramos o Natal dia 25 de dezembro. Porque dia do sol vencedor, que para nós é quem? Jesus. Mas, irmãos, vamos continuar aqui na leitura do versículo 8, que mais um contraste enorme aqui, irmãos.
Havia naquela mesma região pastores. Quem foram as pessoas que receberam a primeira notícia a respeito do nascimento de Jesus Cristo? Os pastores. Mais um contraste, sabe por quê, irmãos? As primeiras pessoas a receberem as boas novas do nascimento do Emanuel, do Deus conosco, do nosso Salvador, foram os pastores. Aí alguém pode estar perguntando, mas meu irmão, o que tem a ver isso? É porque, gente, não é? A gente vê aí lá no verso 8, fala que foram os pastores, no verso 9, não é? Desceu e falou a respeito com os pastores. E efetivamente, o que tem a ver isso? Irmãos, os pastores da época do nascimento de Cristo não tinham aquele glamour, não aquela importância, aquele respeito, aquela admiração que tinha na época do rei Davi. Davi não foi um pastor? E aí a gente lembra dessa época interessante, e a gente dá uma importância grande ao pastor, porque o rei Davi, ele se transformou de um pastor para um grande rei, um homem segundo o coração de Deus. Mas os pastores da época do nascimento de Cristo eram uma classe pobre e desfavorecida. Era uma classe discriminada pelos judeus da época. Olha que interessante. Deus escolheu um lugar pobre, simples, desprovido materialmente. Jesus não nasceu nos palácios, Jesus não nasceu nas sinagogas, Jesus não nasceu nas igrejas, Jesus nasceu num coxo. As primeiras pessoas a receberem a notícia da salvação, da vinda do Messias, foram os pastores, uma classe pobre e desfavorecida. Eles, civilmente, eles não eram aceitos como testemunhas nos tribunais, porque eles eram como ciganos, não tinham residência fixa, é como se fossem os ciganos hoje. Os pastores, eles viviam onde que tinha pasto, então eles eram como nômades, onde que tinha pasto eles iam levando as ovelhas. E por isso, civilmente, eles não eram aceitos como testemunhos nos tribunais. Olha que coisa horrorosa, não é? Você vai lá, não, você é pastor? Não, então você não pode testemunhar no tribunal. E liturgicamente, os judeus não aceitavam ele nas programações religiosas, porque como eles viviam no campo, eles não seguiam as leis de purificação, os rituais litúrgicos. Civilmente eles não eram aceitos e também religiosamente eles não eram aceitos. Olha que coisa, mas já havia mas quem é que recebeu a primeira notícia? Foram as pessoas mais importantes, os mais sabidos, os doutores, os inteligentes? Nada disso. Não é? Jesus, Deus escolhe os pastores para receberem essa grande notícia, irmãos. Interessante isso. Olha que contraste com nossa época hoje, não é? Mas o texto ele continua nos ensinando. O verso 9 diz o seguinte: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, e que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em face, deitada onde? Num coxo, uma manjedoura. Verso 13: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Teve então uma grande festa espiritual, irmãos. Eu fico analisando uma multidão da milícia celestial, olha, cantando nessa época. Foi algo esplêndido, maravilhoso. Materialmente não teve nada, mas espiritualmente houve uma grande festa espiritual. E é isso que a gente precisa para trazer para nós hoje, como Igreja de Cristo, irmãos. O que nós estamos focando nessa época? A festa material, da correria do dia a dia, das compras, da comelância, da fartura, ou nós estamos focando a singeleza
a paz e a espiritualidade do nascimento de Cristo Jesus. O que é mais importante na sua casa? A figura do Papai Noel ou a figura de Cristo? A gente precisa realmente entender e buscar em nossas vidas, nessa época, o foco espiritual e resgatar. Reúne a família toda, a gente faz uma oração de 1 minuto e depois festeja o resto da noite todinha. Não dá para a gente aumentar essa contagem aí para o lado espiritual? Ou ser mais comedido, para não sobrar tanta coisa? Ser mais simples? Acho que Deus espera isso de nós. Mas aí alguém pode estar perguntando, e essas coisas todas que a gente comemora no Natal? Tem árvore, tem vela, tem guirlanda, tem Papai Noel, tem isso, tem aquilo. Como nós devemos nos comportar diante de tudo isso, irmãos? Bom, eu vou fazer aqui uma breve... Que horas, Bia? Não, ok. Então vai dar tempo aqui. Eu queria só dividir com vocês algumas questões. O que é paganismo e o que é atitude cristã diante do Natal? Papai Noel é cristão ou é paganismo? Paganismo, não é? Papai Noel não é tradição cristã, irmãos. Papai Noel é uma tradição nórdica, lá do norte da Europa. Na Alemanha, para tentar trazer para um lado cristão, eles associaram a figura do Papai Noel com a figura de São Nicolau, que era um velhinho que dava presente para os pobres. Não é? Mas Papai Noel não é tradição de cristã. Esse é um personagem, eu não tenho nada contra o bom velhinho não, né? Mas também não tem nada a favor. Eu não queria que ele tomasse o lugar de Jesus Cristo no Natal. Se ele ficasse lá, não é, descanteado lá, tudo bem, mas o problema é que as pessoas dão mais importância ao Papai Noel do que a Jesus Cristo no Natal. Mas esse é um personagem que não deveria estar presente no verdadeiro Natal. Porque o diabo tem usado a figura do bom velhinho para poder tirar o foco de Cristo, do menino Jesus, do nascimento. Refeições de Natal, é cristão ou não ter lá panetone, esse monte de coisa, não é? Isso aí não tem nada litúrgico, irmãos. Isso aí é influência cultural da Europa. Porque lá é uma época fria e aí você tem esse tipo de comida. Mas não sei por que a gente se apropriou disso e fica comprando um monte de coisa importada. Nozes, panetone, isso e tal. Eram comidas daquela época deles lá. Né, que culturalmente nós nos apropriamos. Eu devia comemorar o Natal com o que a gente tem aqui. Arroz, feijão... banana, né? Fruta tropical, mamão, essas coisas, Mania que a gente tem, ficar querendo trazer tudo lá de fora. É porque, olha, se tivesse lá na Europa mamão, banana, arroz, feijão, eles iam comer isso lá. A gente ia trazer tudo para cá, que a gente copia tudo. Mas essas refeições de Natal só tem por causa da influência cultural, porque são comidas de países frios. A gente devia realmente fazer com que a gente abandonasse isso e usasse a nossa refeição tropical. Uma outra coisa, árvore de Natal, é tradição cristã ou não? Bom, árvore de Natal, irmãos, é uma tradição cristã, muito antiga, da época do século, eu até anotei aqui qual é o século, deixa eu ver aqui. Entre os séculos 11 e 12. E aí, os cristãos da época, para comemorar o Natal, eles pegavam um pinheirinho e botavam na sala e enfeitavam com aquelas sementes, com aquelas frutas já calcificadas, para poder... Eles eram muito pobres, não tinham condição, e botavam lá. Porque para eles, a árvore de Natal representava o quê? A árvore da vida, que será encontrada onde? Na Nova Jerusalém. E lembrando também, não é, do madeiro, porque a cruz
era de madeira e ela foi tirada de uma árvore. Mas a árvore de Natal é uma tradição cristã. Então você pode colocar uma árvore de Natal na sua casa, porque, né, não tem nada com paganismo, nada com Papai Noel, é uma tradição cristã que aponta para a árvore da vida e também aponta para o madeiro, né, que foi a cruz de Cristo. E guirlanda? Você sabe o que é guirlanda? Guirlanda é aquela rodinha, né, que a gente bota na porta lá para enfeitar. Também é uma tradição cristã do século X, século XI, para poder enfeitar a casa. Pegavam lá as folhas e as flores e botavam as guirlandas na época do Natal, que se refere ao advento do Natal. Vocês já repararam que a Igreja Católica, quando chega o mês de dezembro, tem o primeiro domingo assim, bota assim, primeiro advento do Natal. Aí tem o segundo domingo, segundo advento do Natal. Aí tem o terceiro domingo, terceiro advento do Natal. Tem o quarto domingo, quarto advento do Natal. Esses adventos do Natal, a gente também pode citar, porque não é vamos dizer assim, né, uma ação só da Igreja Católica. É uma tradição muito antiga, que significava o quê? E aí, vela, pode ou não pode ter vela no Natal? É uma tradição pagã ou tradição cristã? A metodista também fala a respeito. Também é uma tradição cristã. Pode ter vela na sua casa na época do Natal. E ela está efetivamente ligada com o advento do Natal. Sabe por quê, irmãos? Jesus não é a luz do mundo? Em Jesus não é a fonte de toda a luz? Ele não é o sol vencedor? Não é ele que acaba com a escuridão? Na igreja primitiva, existia lâmpada, como o pastor Maurício falou, nossa, precisamos de luz, eu gosto de luz. Não existiam lâmpadas. E as pessoas eram tão pobres, irmãos, que as velas eram de sebo. E vela de sebo, olha, não ilumina quase nada. E as pessoas, o que elas faziam? Elas compravam, mandavam fazer as velas de parafina, que eram as velas que iluminavam mais, e guardavam, porque eles não tinham dinheiro. E chegavam em dezembro, porque Jesus é luz, o que eles faziam? No primeiro domingo, acendia uma vela, que era o primeiro advento do Natal, para lembrar que Jesus é luz. No segundo domingo, acendia mais uma vela, 2 velas. Aí a luz aumentava. No terceiro domingo, é o terceiro advento do Natal, acendia mais uma vela de parafina, não era vela de sebo não, era vela de parafina. No quarto domingo, que era o quarto advento do Natal, se aproximando já do dia 25, acendiam as 4 velas. Aí ficava, gente, aquela claridade, aquela luz, que eles não viam o resto do ano. Oi? Não, aí tem a ver com a tradição judaica, não é? Mas não tem a ver com os adventos do Natal, não. Enfim, irmãos, então eles acendiam velas para significar que era a quantidade máxima de luz. Jesus é luz e vamos então trazer luz para esse mundo, para a noite escura que efetivamente tinham. As casas no Natal ficavam mais iluminadas possível, porque Jesus é a luz do mundo. Por isso que acendiam velas. Bom, já falei do dia 25 de dezembro, falei das velas, da árvore de Natal, das refeições, né, que a gente copia, não tem nada a ver com Cristo. Falei do Papai Noel, falei das guirlandas. Deixa eu ver o que faltou aqui. Presentes. Vamos falar dos presentes. Dar presente é paganismo ou é uma tradição cristã? Olha, gente, dar presente é uma tradição cristã. O grande problema é que os capitalistas aproveitaram isso e impulsionaram aí, né, já com 13º, para todo mundo ser quase que obrigado a dar presente. Mas essa é uma tradição cristã que tem origem por causa dos magos do Oriente. Olha que interessante, não é? O único texto a respeito
da palavra de Deus que cita os magos está lá em Mateus. Mas é importante é que os magos não eram nem reis, então não são reis magos, são magos, e nem eram 3. Já repararam que fala assim, os 3 reis magos? Eles não eram nem reis e nem 3. Ok? Eles eram magos. Magos não eram mágicos, eram pessoas na época que estudavam os astros. E é por isso que eles viram a estrela de Davi. E aí, irmãos, os magos, que não eram reis, e também não eram 3, e também não eram judeus, viram a estrela e seguiram até onde estava Jesus Cristo. E lá, eles presentearam a Jesus com o quê? Ouro, incenso e mirra. Era uma comitiva de pessoas. O texto lá em Mateus fala uns. Eu não sei quanto que era essa comitiva, esses magos, mas com certeza eram mais que 10. Porque comitiva tinha toda uma estrutura, né? Tinha um cozinheiro, tinha alguém que fazia comida, tinha alguém que fazia isso, tal. Eram pessoas de posses. E eles foram presentear a Jesus. Jesus era judeu? José e Maria eram judeu? Não eram judeus? Os judeus, irmãos, não poderiam aceitar presentes dos gentios. E os magos não eram judeus, eles eram gentios. A aceitação de presentes por gentios era inaceitável para os judeus daquela época. Mas José e Maria aceitam um presente desses gentios, desses discriminados, mostrando mais uma vez que Jesus não veio só para os judeus, veio para todos. Não há discriminação do nascimento de Jesus Cristo. Agora, o presente de Natal, ele tem que ser dado com aquela grande mensagem de Jesus Cristo. Mais importante é dar do que receber. Porque o presente de Natal está virando uma barganha, né? Eu vou dar porque eu vou ganhar. Mas não deve ser assim. A gente tem que dar sem pensar em ganhar. E uma questão bem interessante, vocês já viram no presépio, que muitos presépios têm, aí tem lá a manjedoura, o coxo, José e Maria, um monte de bichinho em volta do lado, aí tem os anjos, os pastores, os magos, os 3, né? Mas está errado, porque os magos, eles só foram a Jesus Cristo quando Jesus tinha 2 anos. Não é? Então, aquela figura do presépio, que junta tudo lá no nascimento de Cristo, os magos não deveriam estar ali. Tanto que quando Herodes mandou matar as criancinhas, o que ele disse? Mate de 2 anos para baixo, porque era um evento, não é, que se passava já há 2 anos. Então o presépio que tem lá os reis magos está errado. Eles não chegaram lá no nascimento de Jesus Cristo. Ele estava ainda, não é, naquela região lá. Agora, irmãos, olha que é o primeiro sinal, né? Mas eu já estou acabando, gente. Mas já estou acabando. Então, essa comitiva de estudiosos dos planetas, dos astros, que foram visitar Jesus, não foi quando ele nasceu naquela época. Eles foram um pouco mais tarde, seguindo lá a orientação da estrela que levou eles aonde que Jesus Cristo estava. E alguém pergunta, mas presépio é uma tradição pagã, é uma tradição cristã, ou é pecado você botar um presépio na sua casa porque você está lá, como é que fala, fazendo uma imagem, né, de Jesus. Irmãos, essa é uma questão muito delicada. Eu estou sendo muito incisivo, né, dizendo, olha, isso é pagão, isso é cristão, isso aqui vocês podem assumir, isso vocês não podem assumir. Mas, efetivamente, para as crianças, é importante porque tem uma ação lúdica muito grande para eles conseguirem entender, não é, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Eu acho errado quando tem um presépio com aquela auréola, né, da Maria, né, do José. Mas se você for botar lá uma figura para representar, não é, biblicamente, não é, porque a representação do nascimento de Jesus Cristo, ela pode se dar por palavras, que foi o que nós acabamos de fazer agora. Eu li aqui os versículos 2, 1 a 20. Fiz toda a representação do nascimento de Jesus Cristo.
Ele pode se dar por contando a história que vamos fazer um teatro, né? Vai ter a Maria, José, como na diversas cantatas de Natal tem. É a mesma coisa, eu só estou dizendo, contando o nascimento, de que forma? Ou falando, ou representando. Eu também posso fazer uma representação do nascimento de Cristo com os bonequinhos, de forma lúdica, para as crianças verem. O que não pode ter é distorção bíblica e achar aquilo lá, tratar como se fosse algo sagrado, uma imagem e tal. Mas se for para mostrar a respeito do nascimento de Jesus Cristo e citar biblicamente como está aqui, eu, presbítero Wallace, eu não sou contra a representação via presépio, porque até para as crianças ludicamente isso é importante. E eu estou fazendo a mesma coisa, só não estou lendo, também não estou representando aqui na frente, eu estou fazendo as figurinhas lá, do menino Jesus, da Maria, do José, dos bichinhos, do coxo, e etc. e tal. Mas, enfim, infelizmente há uma distorção muito grande a respeito disso daí. Mas o que a gente precisa é, acima de tudo, de bom senso. Oi? Né? Uhum. Que a representação, muitas vezes, ela é importante. Eu estava conversando uma vez com um missionário, e aí ele estava pregando, está nessas do Mato Grosso agora, essas aldeias indígenas do Mato Grosso, estava fazendo a tradução daquele hino, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Aí ele falou, nossa, mas como é que eu vou explicar para o índio o que é a neve? Lá não tinha televisão, não tinha nada, ele não entendia que alvo mais que a neve. E aí ele, vou traduzir isso, alvo mais que a massa do coco, que é branquinha. Foi a tradução que ele conseguiu fazer para que o índio entendesse que era branco. Então, em vez de botar alvo mais que a neve, alvo mais que a massa do coco lá. Mas essas coisas a gente tem que ter, a sabedoria, a sensibilidade para conseguir fazer as pessoas entenderem. Mas, irmãos, o que eu estou querendo dizer com esse estudo que nós demos aqui nessa belíssima manhã de domingo, que eu já vi um pouquinho do sol, já vi a garoa caindo, é que nós percebemos que o primeiro Natal, ele foi um Natal muito simples materialmente. Deus não procurou palácios, Deus não procurou mansões de Jerusalém, nem de Roma, não procurou sinagogas, não procurou teólogo, nem sacerdote, nem mestre de religião. Mas mesmo assim, teve uma grande festa espiritual, que foi uma milícia. Gente, milícia de multidão de anjos, ela é muito anjo. É só olhar para cima, assim, tinha anjo para todo lado, festejando o nascimento de Jesus Cristo. Eu gosto que as pessoas nessa época sejam solidárias, amorosas, distribuam presentes, lembrem dos amigos. Mas eu gostaria que elas fizessem isso o ano todo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro também. Não somente em dezembro. Essa é uma ação que a gente espera de todos. Lembre-se disso. Mas, olha, o ano todo. O Natal, gente, ele acontece todo dia. Natal é todo dia. Toda vez que o pastor prega aqui à frente, Deus usa da instrumentalidade do servo, de quem está pregando aqui, e alguém se converte, ali aconteceu o Natal, porque Jesus nasceu no coração daquela pessoa. Então o Natal ele acontece todo dia. Amor, paz, solidariedade, lembrança, isso tem que ser feito por nós todo dia, não só no dia 25 de dezembro, todo dia. Verdadeiro Natal, para quem é crente mesmo, para quem é cristão, é a lembrança do nascimento de Jesus Cristo. Como disse, isso tem que ser lembrado todo ano. Irmãos, Jesus, ele não só fez milagres, mas ele é o milagre que faz a nossa vida fracassada se tornar uma vida vitoriosa. Só Jesus proporciona isso. Jesus,
é o Deus que se tornou o quê? Homem. E é um homem com natureza de coração de Deus. E é por isso que a gente tem que comemorar. Ah, mas puxa, justamente no dia 25 não tem nada a ver. Fala, olha, mas se esse é o dia, vamos fazer o quê? Não tem como essa altura do campeonato mudar lá para abril, para maio, não é? Poderia ser até melhor que sair um pouco dessa confusão de final do ano, porque a grande questão é que é final do ano, aí fecha os exercícios sociais das empresas, né, os projetos, aí fica essa competição, com essa concorrência com o Natal. Mas hoje não tem como mais mudar aí. Não é? A gente fazer um consenso, olha, vamos comemorar o nascimento para tirar um pouco dessa correria. Bom, então é a gente filtrar, não é? É a gente filtrar. Então, nosso desejo, a nossa oração é que neste Natal que se aproxima, estamos aí a poucos dias do Natal, que nós possamos comemorar o Natal de forma muito mais espiritual e comemorar o Natal felizes, alegres, por saber que o Emanuel, o Deus conosco, veio, nasceu e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E aí cumpriu o seu propósito aqui na terra, que foi morrer e ressuscitar 3 dias depois para nos redimir dos nossos pecados, nos justificar em nosso lugar. Que assim nós possamos, felizes, alegres, satisfeitos, saber trilhar, não é nesse caminho que às vezes tenta nos ofuscar com essa correria toda do verdadeiro sentido do Natal. Que Deus nos abençoe e nos dê essa sabedoria e que nós possamos reproduzir o verdadeiro sentido do Natal nas nossas famílias, principalmente junto aos nossos que ainda não têm Deus no coração ou ainda têm como a figura do Papai Noel como, não é, a figura principal do Natal, que não deve ser assim. Que nós possamos, enfim, irmãos, trabalhar nesse sentido. Amém? Passar a palavra aqui para a superintendente. Muito obrigada, presbítero, pela sua vida, viu? Foi uma aula excelente. Obrigada por ter nos dado essa bênção. Queria pedir para o pastor Abel fazer uma oração agradecendo pela vida do presbítero Wallace, da sua família. Melhor microfone, né? Nosso eterno Pai, damos-te graças por este momento em que o Senhor nos trouxe à tua casa e que através da iluminação do teu Espírito, por instrumentalidade do teu servo, nos trouxe uma mensagem para o nosso coração. Permita, ó Deus, que guardemos essa mensagem sobre o sentido real, bíblico do Natal. Quando nós comemoramos a tua vinda a este mundo através de Jesus Cristo. Deus se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Agradecemos por essa consciência que o Senhor colocou em nosso coração e de aceitarmos a Cristo como nosso Salvador. E pertencemos à grande família de Deus, a família dos salvos, dos chamados eleitos para a salvação. Agradecemos pela vida do nosso irmão Aldice. Derrame sobre ele, a sua família, a graça e a bênção da tua companhia. E que ele continue sendo sempre instrumento de bênção. E seja sempre um mensageiro da tua palavra a muitas pessoas. E que nós possamos realmente valorizar o Natal com o nascimento de teu Filho Jesus Cristo. E que nós não nos preocupemos com coisas secundárias como realmente acontece. Mas que mais do que nunca esse Jesus que nasceu para nos salvar seja a figura central das nossas comemorações nesse dia. Louvamos por todos os irmãos que aqui estão presentes. Nos leva para nossas casas a tua bênção, o teu cuidado e trazendo de volta a noite para a mensagem. Nos dê uma semana cheia de bênçãos, a tua companhia, a tua proteção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.